Olá, seja bem-vindo, bem-vinda à disciplina de Planejamento Educacional e Processos de Trabalho na Secretaria Escolar. Eu sou Fabiano Santos e vou trabalhar com vocês essa disciplina, tentando garantir que a gente consiga articular teoria e prática dentro do trabalho, né, que vocês exercem, a maior parte de vocês já exerce dentro da Secretaria Escolar. Para iniciar, nós vamos discutir, então, sobre planejamento educacional, e, para isso, alguns conceitos, níveis e finalidades do planejamento no contexto das políticas públicas e da gestão escolar. O planejamento, ele faz parte das nossas vidas, do cotidiano das nossas vidas. A maior parte das nossas ações que a gente realiza no dia a dia envolve planejamento, né? Quer dizer, quando você está preparando uma viagem, quando você está organizando a lista de compras do mês, quando você está decidindo por qual alimento que você vai preparar no próximo dia, tudo isso está requerendo de você um planejamento. Portanto, planejamento tem a ver com uma previação. O que seria a previação? O exercício que nós podemos, enquanto seres humanos, e só nós somos capazes de fazer isso, de antever intencionalmente, e essa palavra é muito importante, intencionalmente antever ações que vamos realizar na sequência. Qual a diferença entre o que nós fazemos e o que os animais fazem, né? Ou seja, vocês podem me dizer, mas professor, será que quando um animal está preparando o seu abrigo contra as intempéries da natureza, para isso ele não está planejando antes? E aí eu vou dizer para vocês que o que diferencia o planejamento do animal, né, dessa atividade que ele está ali organizando, e nós, seres humanos, é justamente a ideia da previação, ou seja, nós elaboramos, planejamos com intencionalidade. Nós conferimos intencionalidade para aquilo que nós estamos realizando, né? O animal, por outro lado, ele não faz isso. O animal, ele faz isso de forma instintiva, sem um planejamento, sem oferecer uma intencionalidade para a atividade, né? Então, é importante destacar desde o início que nós, enquanto seres humanos, nos distanciamos dos animais porque nós conseguimos elaborar, nós conseguimos planejar, nós conseguimos preparar as ações de forma prévia, de forma intencional. E a ideia da intencionalidade tem aí uma função importante dentro da escola. Quando a gente faz um planejamento das nossas ações, a gente faz um planejamento com vistas a um objetivo, né? Então, todo planejamento tem um objetivo por trás. Eu brinco sempre com os estudantes que o professor pode ter dois tipos de professores. O professor Kinder Ovo, que é o professor cada dia uma surpresa, né? E o professor que planeja, que prepara, que organiza, que tem clara intencionalidade com que vai atuar na escola. Eu costumo dizer, então, que nós temos que nos afastar da ideia de professor que atua de forma improvisada, de forma não intencional, né? E não segue os objetivos traçados inicialmente no seu planejamento educacional. Em termos de educação, a gente pode pensar em dois tipos de planejamentos, né? Digo aqui dizendo em termos de sala de aula. Nós temos o plano de aula, o planejamento de aula, e temos o plano de ensino, né? Ainda que nós estejamos atuando fora de sala de aula, é importante conhecer, compreender esses dois tipos de planejamento. O planejamento de sala de aula é aquele planejamento que o professor faz todos os dias para preparar as suas aulas. O plano de ensino é aquele que o professor prepara para um tempo maior, que seja um bimestre, um semestre, ou até mesmo um ano. Ali nesse plano de ensino constam todos os conteúdos que serão trabalhados ao longo do período que a disciplina funciona, né? Então, essas duas diferenças são importantes. Mas o planejamento, numa perspectiva mais ampla, ele também diz respeito à sociedade, né?
indo para além da nossa vida individual e cotidiana, como eu dei exemplos agora, a gente pode pensar que o planejamento é fundamental para o funcionamento de uma sociedade. O capitalismo, né, o sistema capitalista, ele é um sistema que não costuma usar o planejamento, né, ou seja, é um sistema desplanificado. Isso quer dizer que não há uma previsão clara, objetiva, que atenda às necessidades da maioria da população, que seja resultado de planejamento de políticas e práticas. Né? O que a gente vê dentro do capitalismo é o imediatismo. Né? O imediatismo, a necessidade premente, imediata de busca do lucro a qualquer custo. Então, se a gente pudesse dizer aqui, de forma mais objetiva, eu diria que o capitalismo é um sistema desplanificado, né? E que o que orienta todo o modelo econômico é a busca pelo lucro ou a busca pela taxa crescente do lucro, né? O que importa é ganhar recursos, ganhar dinheiro, e fora isso, o resto que envolve essas formas de arrecadação de recursos são secundárias, certo? Bom, dito isso, então nós podemos dizer que o planejamento tem uma dimensão individual, pessoal, e um dimensionamento social. Eu vou iniciar essa aula dizendo um pouco, apontando para você um pouco sobre o planejamento nessa dimensão social, ou política ou econômica, se assim for melhor compreendido, certo? Bom, o marco histórico para que a gente possa compreender melhor tudo isso é os anos 60 até o início dos anos 2000. Até os anos 60, especialmente no governo que antecedeu a ditadura militar no Brasil, nós tivemos um período de franca expansão do atendimento de uma reivindicação antiga do movimento docente, que vinha se estruturando melhor naquela época, que era a de um planejamento que tivesse desvinculado de aspectos mais amplos, globais e econômicos. Historicamente, o planejamento da educação está atrelado ao desenvolvimento econômico. A ideia de formação de capital humano, tão defendida nos anos 70 e 80, dentro da educação, né, ou seja, que a educação deveria formar quadros para o mercado de trabalho, tem sido uma tônica presente na maior parte das propostas educacionais acríticas e pouco progressistas dentro da educação. Então, no finalzinho ali, um pouquinho antes de iniciarmos a ditadura militar, cívico-militar, nós tínhamos, então, uma proposta de separação, né, de distanciamento da política ou do planejamento voltado para o desenvolvimento econômico e a educação. No entanto, em 1964, nós temos o período, a ditadura militar, né, o regime militar, e com isso, a necessidade urgente que os militares tiveram de atrelar toda a política de desenvolvimento social com a política de desenvolvimento econômico. Importante, né, entender que para o sucesso do regime militar era preciso convencer as pessoas, primeiro e mais fortemente pela força, claro, né? Mas convencer também que, e principalmente não só as pessoas, mas os países ao entorno do Brasil e no mundo, que o regime era um regime de sucesso. Então, a ideia de um nacionalismo, a ideia de um desenvolvimentismo econômico acabou tomando frente a todas as políticas desenvolvidas nesse período. Né? E a educação serviu como uma ferramenta ideológica de promulgação dos interesses econômicos militares, certo? Por isso, e com isso, o planejamento educacional
o planejamento, de uma maneira geral, esteve vinculado à ideia de desenvolvimento econômico. No regime militar, o planejamento era visto como um instrumento centralizador do governo. O governo, e como qualquer outro regime ditatorial, como foi o regime militar, ele precisa ser centralizador. E então ele não podia abrir para a democracia, ampliar a democracia, porque isso causaria problemas ao seu comando. Então, o planejamento funcionou numa direção de centralizar todas as ações nas mãos do governo. Tá? A educação, nessa perspectiva centralizadora, ela é vista, então, como um mecanismo de controle e de desenvolvimento econômico, como eu falei anteriormente. Nós temos, durante a ditadura militar, a busca muito forte, né, para mostrar ao mundo que a economia brasileira vinha se fortalecendo e que o regime tinha conseguido reverter os processos de dificuldade econômica que o Brasil enfrentava. Hoje a história mostra que todas essas estratégias foram estratégias forjadas, né, que não havia uma correlação com a realidade e que a educação foi utilizada de forma pouco clara, pouco transparente e utilizada para a formação moral e cívica também, como nós vamos ver mais adiante. Passado esse período em que a educação e o planejamento da educação esteve voltado ao planejamento econômico e ao desenvolvimento econômico, nós entramos nos anos 90, certo? Com um novo momento. Certo? Primeiro, antes de chegar aos anos 90, é importante falar desse período de transição. É sabido por todos que ao final dos anos 70, início dos anos 80, a ditadura militar já enfrentava graves problemas de manutenção do seu poder e do seu consenso em torno, tanto internacional e nacional, do consenso em torno da sua capacidade de governança. Isso vai ser fundamental para que as classes trabalhadoras, organizadas em movimentos sociais e sindicatos, conseguissem finalmente provocar a derrocada da ditadura militar e, a partir de 1985, uma nova sociedade mais democrática toma corpo na sociedade brasileira. Essa transição dos anos 80 para os anos 90 é conhecida, então, como processo de redemocratização da política e da sociedade brasileira. Esse processo de redemocratização oferece novas condições de vida para as pessoas, novas capacidades de argumentação e articulação popular, que culmina com a promulgação da Constituição Federal de 1988, uma das constituições, na teoria, mais avançadas que nós temos no mundo, né? Complexa e, ao mesmo tempo, bastante democrática e cidadã. Na teoria, porque nós sabemos que, na prática, muitas coisas que estão propostas lá acabam, infelizmente, não se concretizando, né? Bem, 1990, nós temos um novo processo, um novo período no Brasil e no mundo, comandado pela instituição do neoliberalismo, ou novo liberalismo, né? O que foi esse modelo? E o que tem sido ele, porque até os dias de hoje, esse modelo é o que comanda a economia no capitalismo. Esse modelo preconiza a privatização exacerbada de todas as instituições públicas, preconiza que a regulação da sociedade deva estar na mão do mercado, então o mercado que vai regular, vai criar regras, normas de funcionamento da economia de uma maneira geral, e que o Estado deve se retirar desta responsabilidade. O Estado, aquele Estado que antes, provedor nos anos 70, 60, por meio do Estado de Bem-Estar Social, se retira deste provimento e coloca em seu lugar
a participação da iniciativa privada. Então, os trabalhadores começam a perder os seus direitos, as suas conquistas, as empresas públicas começam a ser privatizadas e as escolas, a partir da reforma do Estado brasileiro de 1995, passam a funcionar tomando como modelo de gestão a gestão gerencial, ou seja, uma gestão baseada na iniciativa privada, no funcionamento de empresas privadas. Essa influência, né, da nova gestão pública ou da gestão gerencial tem por característica, portanto, seguir todos os preceitos, princípios, pressupostos do neoliberalismo. Tá? Nós vivemos nesse período também uma transferência, do ponto de vista político, dos estados e municípios sem garantia de autonomia real. O discurso dos anos 90 se apoia nas reivindicações que os anos 80 apresentaram, especialmente de descentralização das políticas para as escolas, para os professores, que é uma reivindicação antiga, né, advinda da centralização exacerbada que a ditadura militar estabeleceu. Nós, então, tínhamos, nesse momento, a urgência de estabelecer uma nova perspectiva, né? O neoliberalismo tinha uma necessidade de estabelecer uma nova perspectiva, uma perspectiva que estabelecesse um controle maior sobre a gestão, que colocasse a escola como se fosse uma empresa e, portanto, gerida por metas, por objetivos mais intrínsecos, por objetivos mais mensuráveis. A avaliação ganha uma centralidade muito grande nesse momento, por conta da característica que ela vai assumir de servir para avaliar e mensurar a eficiência, a eficácia das escolas, a ideia de se fazer mais com menos, ou seja, mais ações com menos recursos, a ideia do empreendedorismo, a ideia do faça você mesmo, a ideia da ocupação das instituições públicas por ONGs e por voluntários, vai construir um cenário bastante negativo para a luta e a organização das escolas públicas em torno de objetivos e finalidades mais claras. Né? A transferência, os municípios vão ser os que mais sofrem, e até os dias de hoje é assim, com essa transferência de responsabilidades, porque são os entes com a menor capacidade de arrecadação de recursos, né? E isso é um problema, porque os municípios, né, ficam responsáveis pelo ensino fundamental 1, ensino fundamental das séries iniciais, e sem recursos, cada vez mais difícil de estabelecer um ensino de qualidade. Vamos estudar um pouco mais detalhadamente esses dois períodos que eu citei um pouco do regime militar e um pouco do neoliberalismo, né? Então vamos estudar um pouco mais, olhar um pouco mais de perto cada um deles. A ditadura militar deu a entender à sociedade como um todo que o planejamento deveria estar orientado a uma perspectiva de crescimento econômico, né? Eu coloco aqui de ideologia porque é exatamente o termo que se adequa melhor a isso é de ideologia. Nós temos uma forte centralização das decisões educacionais, centradas no governo militar, e pouco espaço para iniciativas autônomas dos municípios. Pouco se ouviu falar de iniciativas vindas dos municípios e acatadas pelo governo militar. O outro período, o período de 1990 em diante, nós temos o neoliberalismo, como eu falei, que inicia no Chile como um balão de ensaio, depois é assumida pela Inglaterra e depois pelos Estados Unidos. Essa política neoliberal
ela provoca uma corrida muito forte por dados, por índices, e isso vai se tornar um grande problema, porque a educação a escola deixa de ter uma finalidade pedagógica e passa a ter uma finalidade econômica. Tá? A reforma do Estado de 95, então, para ser mais exato, a partir de 1995, nós estamos já no governo do Fernando Henrique Cardoso, ele cria o Ministério da Administração e Reforma do Estado, MARI, e coloca como ministro o Bresser Pereira. Bresser Pereira, um importante intelectual das elites brasileiras, ele introduz a proposta da terceira via, desenvolvida por Anthony Giddens, que foi contratado pelo governo Tony Blair na Inglaterra, no Reino Unido, a partir do novo trabalhismo. Com isso, o Bresser Pereira, cria um novo conceito aqui para o Brasil, para as políticas do Brasil, que é o conceito de público não estatal, ou seja, uma organização não governamental, ainda que não seja do Estado, ela pode exercer atividades e funções públicas. Nós vamos ver, né, que isso vai trazer implicações, por exemplo, para a contratação de professores, para a contratação de funcionários. Nesse período ainda de 1995, a gente tem a adoção de práticas de gestão por resultados, a accountability, que é uma política voltada para o desenvolvimento de métricas para a educação, o relacionamento da educação com questões que podem ser mensuráveis. Nem tudo que não é mensurável pode ser tratado, né, de forma tranquila dentro da educação. Quer dizer, a gente pode olhar para a educação sem precisar que tudo seja mensurado, que tudo seja passível de quantificação. Tá? Mas isso, infelizmente, com a reforma do Estado, vai se tornando cada vez menos importante, e mais importante são as políticas e práticas que geram dados, que geram índices que podem ser avaliados, como é o caso dos dias de hoje, do IDEB, do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, que é estabelecido como uma das notas, o SAEB, né, o Sistema de Avaliação da Educação Básica. Essa reforma dos anos 90 redefine o papel do Estado, que deixa de ser provedor direto das políticas para regulador. Se antes o Estado garantia direitos sociais como o 13º, como o 14º, em alguns casos, ele abandona essa ideia de dar direito às pessoas e assume o papel de regulador. O que é esse papel de regulador? O Estado, ele não abre mão de controlar o desenvolvimento das políticas. Ele controla, ele fiscaliza, ele regula essas políticas. Quem cria essas políticas, quem implementa essas políticas, nem sempre é o Estado. Quase sempre é influenciado pela iniciativa privada, né? Hoje nós temos aí o Todos pela Educação, que tem um papel importante na sociedade e é um movimento de empresários preocupados, entre aspas, com a educação. Tá? A reforma, então, redefine o papel do Estado. Essa reforma apresenta a ideia de descentralização gerencial, de contratualização de metas, de responsabilização e avaliação externa. As políticas educacionais vão se alinhar a esses princípios de forma quase que incontestável. O texto, né, que nós estamos discutindo hoje, ele apresenta o Plano de Ações Articuladas como uma tentativa, né, de planejamento educacional nacional, né, que procura resgatar o princípio do planejamento como ação intencional, diagnóstica e necessária para o trabalho escolar, não só como uma atividade burocrática. Tá? O Plano de Ações Articuladas, ele é instituído em 2007 com o objetivo de fortalecer a cultura de planejamento das redes. Né?
a reforma do Estado brasileiro implementa uma perspectiva de gestão gerencial, né, ou planejamento estratégico. A ideia de planejamento estratégico tem que ter metas, tem que ter estratégias, tem que ter mecanismos de avaliação das estratégias. Ainda que esse seja um aspecto interessante, que pode ser adotado num modelo de planejamento democrático, o princípio dele não é democrático. Né? Então, a ideia é boa, mas a execução dela não realiza o planejamento de forma democrática. O planejamento estratégico, ele estabelece metas, responsáveis por metas, estabelece determinados rumos da sociedade que nem sempre atendem às necessidades da população de uma maneira geral. Tá? A gente vai ter um instrumento de regulação mais concessão de autonomia local, ou seja, um misto entre o PAR, ele vai ser um misto entre essa ideia de planejamento centralizador com o planejamento descentralizado, garantido pela população de uma maneira geral, concilia as metas nacionais e as demandas municipais, o que nós vimos que historicamente não é garantido por conta da ideia de planejamento econômico e a educação sempre servindo para esse planejamento econômico. O PAR também condiciona o repasse de recursos à elaboração de diagnósticos, ou seja, articula a ideia de planejamento econômico com planejamento educacional. Então, há algumas ambivalências, né? Então, ele promove aspectos locais, mas também reforça a hegemonia do Estado federativo em relação a essa descentralização. É um instrumento de regulação técnica com aparência de parceria. Né? O governo federal define agendas educacionais e prioridades de financiamento. Algumas vertentes de controle que o Estado vai utilizar são indicadores nacionais e condicionalidades para o acesso a recursos. Nós temos aí uma construção da autonomia local com o PAR, importante, né? Os municípios e escolas constroem planejamentos adaptados ao contexto local, isso vai se tornando uma cultura nas escolas. O PAR, então, ele vai intermediar essa dimensão central e local. Não temos uma autonomia total das escolas com o PAR, infelizmente, e este programa vai exigir uma capacidade técnica nem sempre disponível nos municípios, o que se torna um problema e um entrave. Esse programa traz para a escola um tensionamento, né, entre a eficiência e a democracia. O que é melhor? Uma escola que seja eficiente, uma escola que seja democrática? E aí eu diria que esse tensionamento não faz sentido de existir, porque uma escola deve ser eficiente e democrática ao mesmo tempo. Né? Mas com a sociedade capitalista, as duas coisas não conseguem caminhar juntas, infelizmente. Outra tensão é a uniformidade versus a contextualização. Me parece que a contextualização é algo muito mais positivo do ponto de vista do planejamento democrático. Né? Também o outro tensionamento é a precariedade da autonomia sem suporte técnico e recursos que são um problema, que vai se tornar um problema para a sociedade, para a educação de uma maneira geral. E nós temos um outro risco, né? Transformando a autonomia em conformidade sem poder real. Quer dizer, as escolas, os sistemas de educação parecem ter autonomia, mas a autonomia é mais do ponto de vista financeiro do que propriamente na tomada de decisões dos rumos da política. É preciso que a gente, então, volte a isso e discuta de forma mais clara e objetiva. O PAR, como planejamento, como política de planejamento, ele estabelece uma narrativa histórica, mostrando a evolução da gestão educacional, identifica a rede de poder que é mais suavizado,
centralismo permeável e evidencia a complexidade entre planejamento governamental e emergência local. Com isso, a gente tem, então, a necessidade de pensar o planejamento, né, através de políticas públicas, não somente por ações pontuais, desarticuladas, mas ações que são articuladas e que desenvolvem o planejamento numa perspectiva histórica, intencional, pública, política, crítica, né? Não há como ter uma educação pública de qualidade sem um planejamento que também tenha a capacidade de prever ações, mediações, intervenções públicas. Terminamos aqui mais esse encontro e espero que vocês tenham compreendido melhor o que significa o planejamento, a necessidade de pensarmos um planejamento articulado aos objetivos da escola, às intencionalidades da escola, e com o objetivo de afastar a ideia do planejamento educacional do planejamento econômico, né? A educação não pode ser vista como uma ferramenta para o desenvolvimento econômico, a educação tem que ser vista como uma atividade formativa, propedêutica, livre de qualquer intencionalidade que seja desenvolver economicamente e principalmente de forma ética e moral duvidosas. Um abraço e nos vemos no próximo encontro.